Veio o Estadão ontem para reclamar do que está acontecendo. Essa crítica é curiosa porque se junta a algumas poucas críticas que só estão sendo feitas nos últimos meses, onde o Estadão revisita a perseguição que o bolsonarismo sofreu, sem querer justificar que o bolsonarismo merecia ser perseguido. Inquérito sem fim, poder sem limite. Aí já começa dizendo que, em ofício à presidência do Supremo, a OAB solicitou o encerramento do chamado inquérito das fake news. E aí diz, gesto bem-vindo, ainda que tardio. Já começa reclamando. E tá certo. A OAB teve que esperar 7 anos para pedir. Há 7 anos, consolidou-se no coração do judiciário o modelo processual apresentado como resposta emergencial a ameaças à integridade dos ministros. Balela. Mas que rapidamente foi subvertido em um instrumento permanente de intimidação, blindagem corporativa e intervenção na arena política. E foi desde o início. Desde o início. Desde a origem, esse expediente operou sob interpretação elástica de competências e com fronteiras convenientemente imprecisas, instaurado sem a provocação do Ministério Público, sob sigilo, sem delimitação de fatos ou prazos, passou a acumular funções típicas de investigação, acusação, julgamento, sob a mesma autoridade do Dom Pedro III. Ao longo dos anos, consolidou-se a percepção de que, em nome da defesa da democracia, tudo vale e tudo cabe desses inquéritos. Violações do sistema acusatório, ou seja, acúmulo de funções, restrições ao contraditório, prazos indefinidos, 2. Ampliação de competências, alcance do cidadão se for o privilegiado, decisões monocráticas com impacto sistêmico. 3. Medidas cautelares, quebra de sigilo, apreensões, bloqueio patrimoniais, e sim, medidas cautelares indiscriminadas. Vai lá, irmão. Desproporcionais e com efeito punitivo. Restrições à liberdade de expressão, esse vocês conhecem muito bem, censuras prévias, bloqueio de perfis, criminalização de opiniões políticas. Agora, os vagabundos do Estadão fizeram isso. Mas fizeram isso com vontade. Deixa eu olhar aqui a data. Isso é coisa de bandido. Vem meter o louco pra falar, né? Criminalização de opiniões políticas. Quem fez isso foi o Estadão. Investigado. Aí ficava nesse bate-papo maluco o tempo todo, na blogueira, isso, aquilo, outro. Gente, o selo de verificação não é a verificação que você fala a verdade. O selo de verificação é só pra falar o seguinte, ó. Esse perfil é seu. Passou por um processo que comprova que a pessoa que usa aquele perfil realmente é a pessoa. Então você tem que usar o seu verdadeiro nome, tudo bonitinho. Aí você manda, né, o seu RG, CPF, uma foto, mas só, sou realmente eu que estou usando. Isso é para impedir o quê? Que pessoas maliciosas criem um perfil igual, se passe por você para dar algum tipo de golpe. Já fizeram isso comigo, por exemplo, lá no Telegram, se passar por mim para dar um golpe de Bitcoin. Ainda teve uns trouxas que, não sei, me perdoa chamar de trouxa, mas teve um cara mesmo que ele caiu e ele ainda queria que eu devolvesse dinheiro pra ele. Eu falei, pronto. E olha que meu canal no Telegram tem um selo de verificado. E aí eu abordei em vídeo falando, ajuda a denunciar isso daqui. Aí vem agora, não, criminalização de perfis, e pipipi. Tudo recorrentemente amparado por relatórios não oficiais, sob fundamentos vagos, sigilo obíquo e as margens do colegiado. Não, Alan dos Santos tem que ser preso. Alan dos Santos é um bandido. Por quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe que Alan dos Santos é um bandido. É o foragido. E fica aí o Estadão, não, o foragido. Alan... Por que ele é foragido? Qual o crime que ele cometeu? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Sabe? Me incomoda, de verdade. Porque é um texto que tenta defender, sabe, as coisas voltarem ao normal, mas não tem uma meia-culpa. Não, olha só, a gente errou, nós participamos aqui, nós ajudamos a colocar, sei lá, pessoas no exílio. Nem isso pro Estadão falar, né? Estamos arrependidos. Aí segue. Não se trata de negar ameaças reais às instituições. Mas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. A República pode ter enfrentado riscos autoritários e a Corte pode ter reagido com instrumentos igualmente e até mais autoritários. Que é outro ponto que eu já bati na tecla pra vocês, que é o seguinte. É muito fácil a pessoa também já falar, não, olha o que os bolsonaristas fizeram, defenderam. Tá, mas por que os bolsonaristas fizeram o que fizeram, defenderam o que defenderam? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? As coisas têm uma ordem. As coisas têm uma ordem. Às vezes a pessoa tá parada, tá quieta, você vai lá e enche o saco da pessoa. A pessoa reage. O bolsonarismo atiçou ou apenas reagiu? Essa é uma pergunta importante a ser feita, mas ninguém quer saber. Todo Estado dispõe de mecanismos penais e civis para enfrentar ilícitos, mas o que distingue o Estado de Direito não é a sua força, mas sim os seus limites. É fácil respeitar garantias em tempos calmos. O teste real vem na turbulência. A própria OAB tropeçou ao insinuar que um ambiente de grave tensão teria justificado atalhos institucionais, como se o problema não fossem esses atalhos em si, mas só sua perpetuação. Quando, contudo, o poder encarregado de proteger a Constituição se autoconfere uma espécie de competência universal para salvar a democracia, o resultado é um paradoxo intolerável, um Estado policial bem-intencionado. A elasticidade institucional foi acompanhada de elasticidade semântica, desinformação, milícias digitais, discursos de ódio, democracia militante. O jornal que
entrega para o Brasil pela primeira vez na história o termo gabinete do ódio ao Estadão. Então, é uma hipocrisia sem igual, né? Categorias maleáveis, estranhas à tipificação penal, aptas a abarcar qualquer conduta incômoda e justificar qualquer medida de exceção. Conceitos imprecisos municiam poderes arbitrários. O Brasil já conheceu no século passado a tentação de uma corporação não eleita que se julgava comissionada a tutelar a política em nome de valores superiores. Faltou falar que o governo militar só chegou ao poder graças ao filho do fundador do Estadão, talvez o diretor mais longevo, Júlio de Mesquita Filho, um golpista, um dos seres mais macabros da história da política nacional, que pregou inclusive o genocídio ao povo brasileiro, sugeriu a possibilidade de usar bomba atômica contra brasileiros para dar um golpe de Estado. Faltou falar isso, né? Hoje, não por atos institucionais, mas por decisões judiciais, ressurge a ideia de que a democracia precisa ser corrigida por seus guardiões. Sai a farda positivista, entra a toga iluminista, mas a lógica é perturbadoramente familiar. Pior, essa ideia justifica o uso do aparato persecutório do Estado para blindar autoridades, como se suas pessoas encarnassem as próprias instituições que se alegam estar sob ataque. Sintomaticamente, uma das primeiras medidas tomadas no inquérito foi censurar uma reportagem que mencionava um ministro. Cidadãos são intimados simplesmente por críticas públicas. A fronteira entre defesa institucional e interesse pessoal foi borrada. As democracias contemporâneas raramente sucumbem por rupturas espetaculares. Elas são corrompidas pela concentração gradual de poder sob justificativas virtuosas. Encerrar os inquéritos permanentes é passo indispensável, mas é só o primeiro na reconstrução do princípio elementar de que nenhuma autoridade pode operar sob a lógica da exceção. A Constituição não conferiu ao Supremo a tarefa de administrar emergências indefinidas, mas só de assegurar que todos os poderes, começar por ele próprio, atuem dentro da lei. Estava passando no Twitter e eu vi esse comentário aqui por conta da Tsuki, ela deu RT, e não foi nesse comentário, foi no que veio depois. O Ivanildo Isentão, ele compartilhou a ele mesmo, porque ele escreveu esse texto, né? A democracia liberal brasileira por um fio. O processo de erosão está em curso e avança por culpa de atores do judiciário. Ele tinha despertado para o verdadeiro problema no Brasil. Aí ele fala assim, ó: eu não vou cobrar desculpas de quem me atacou por eu ter apontado o óbvio em 2024. E veja bem, eu já acordei bem tarde. Precisou Gonçalves Dias dispensar o reforço da segurança no 8 de janeiro e fraudar o relatório da BIM para omitir suas ações, para eu perceber o que estava ocorrendo. Ainda assim é tempo de acordar. Dói admitir o erro. Dói admitir que fomos ludibriados. Eu não fui, não. Eu não fui mesmo, eu tenho certeza disso. Dói admitir que caímos feito um patinho no que Gilmar, Toffoli, Xandex e companhia armaram. Mas gente honrada prefere a dor de estar errado ao orgulho de viver numa mentira. Ao longo desses anos, uma turma que interagia comigo nesta rede, enquanto eu descascava o Bolsonaro, várias críticas justas, outras tantas injustas, eu acho que a maioria injusta, viu, Ivanildo? A maioria. É porque você não quer dar o braço a torcer por completo. Enfim, quando eu descascava Bolsonaro de noite, né, disse que eu mudei. Pois bem, pergunto a essa turma. Primeiro, quando vocês vão admitir que caíram num papinho que só existiu para garantir que a mesma turma novamente pega em flagrante, continuasse mandando no país? Quando vocês vão admitir que não existe democracia no Brasil, que vivemos num regime de exceção, em que Gilmar, Dom Pedro III e Toffoli pervertem a lei para faturarem dezenas de milhões de reais que nós sabemos e se blindarem? Quando vocês vão admitir que os tais ataques antidemocráticos eram uma reação legítima de uma parcela da população às ações e omissões dessa turma? Sim, uma parcela que eu e você julgávamos mais ignorantes, mas estava certa desde o início. As tias do Zap estavam certas, né? O povão, os bolsonaristas radicais, né? Trogloditas, ignorantes, burros, que não são liberais retardados igual você, né, Ivanildo? Porque você adorava ficar dando carteirada, Students for Liberty. Os ignorantes estavam certos. Os ignorantes estavam certos. Mas quem poderia imaginar, né? Você pode falar, você não pode aliviar, porque o cara já reconheceu. Não, tem que amassar. Tem que amassar para realmente essa gente entender o mal que eles fizeram. Porque eles são cúmplices. No dia que essa galera consertar a cagada que eles fizeram, aí eu desculpo todo mundo. Tá no ponto aqui só da crítica. Tem que consertar a cagada. Aí nos comentários, eu vi por causa disso, né? Você compartilhou. O Gabriel Avelar responde pro Ivanildo o seguinte: tem gente que nunca vai admitir. Porque admitir significa reconhecer que gente maluca e ignorante protestando viram algo que eles não enxergavam. O povão aí, né, que segue Bolsonaro, o povo não sabe de nada. O povão sabia que de tudo tá rolando. As pessoas ficaram, sei lá, desesperadas no final de 2022, exatamente por saber o que estava acontecendo.
Exatamente por saber. Era gente humilde. Mas exatamente por saber o que estava acontecendo no país, é que o povo tá desesperado. Aí ele continua, aí vem Ivanildo, né? É a dor de aceitar que o povo sabe de algo que nenhum livro ensina. É porque ninguém escreveu livro nenhum. E se escrever, seria capaz do livro ser proibido de ser publicado. Finalmente,